noite, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa live ou transmissão ao vivo, como queiram. Bom, como sempre, eu dou um tempinho para as pessoas irem chegando, né? O próprio Instagram, ele tem um sistema de aviso às pessoas, coloca lá que está no ar. Então eu sempre dou um tempinho, eu vou chegando, falo um pouco, né, de mim, sobre a live. Essa live, para quem não sabe, para quem está participando pela primeira vez, que tem muitas pessoas que participam pela primeira vez, eu faço há 6 anos, agora em março, agora esse mês, final do mês agora, vai fazer 6 anos que eu faço essa live, essa transmissão ao vivo. Comecei com certeza o pior período da humanidade, pelo menos até então. Estamos vivendo um período também muito complicado, né, de guerra. Mas na época, quando o começo da pandemia era muito mais do que uma guerra. Na verdade, nós não sabíamos para onde íamos, né, para onde a humanidade ia. Porque a vacina era incipiente, né, aqui no Brasil mais complicada ainda que em outros lugares, por questões políticas, mas vamos deixar isso para lá. E muitas pessoas morreram, perdi amigos, perdi parentes e pessoas, né, do nosso convívio, e fora do convívio, mas convívio nós conhecemos. Tantas pessoas desencarnaram e eu me senti meio que na obrigação de fazer alguma coisa. Eu queria fazer alguma coisa ao próximo, às pessoas, não só para dar continuidade, porque eu estou no espiritismo já há muitos anos, me afastei um pouquinho agora, me afastei presencialmente, porque aqui na verdade eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia, né, nos centros espíritas, mas fiquei muitos anos, quase 30 anos, no espiritismo kardecista, nas macas, atendimento nas macas, entre Lar de Frei Luiz e MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E quando veio a pandemia, né, teve que parar, e eu queria fazer alguma coisa, e aí eu fui para a live, que para mim era uma coisa muito complicada, porque eu nunca tinha falado de frente para um celular. Eu já fiz palestra, não espiritualista, fiz palestra de venda, eu já fui palestrante em área comercial, mas é totalmente diferente, né, de você falar sobre, não só o tema, que é totalmente diferente, uma coisa, né, espiritualizada, que possa alcançar as pessoas, o próximo, né, e ao mesmo tempo sem olhar nos olhos delas, né, das pessoas, né. Para mim aquilo era muito estranho. Hoje não é mais, já acostumei, já tenho entendimento do que é uma live, mas na época eu não sabia o que era isso. E comecei. Para minha grande surpresa, na época tiveram muitas pessoas ao vivo comigo, sei lá, foram mais de 600 pessoas, não me lembro muito bem, mas foi muita gente. E não era só pela quantidade de pessoas, é o que as pessoas passaram para mim, inclusive pelo meu WhatsApp, diretamente para mim, que eu disponibilizo o meu WhatsApp para as pessoas.
até porque eu sou um artista e também terapeuta, então preciso disponibilizar. E eu recebi muitas mensagens dizendo para mim: Andan, não pare, porque eu falava que eu ia fazer de vez em quando, eu não tinha, assim, no meu entendimento, de fazer semanalmente. Mas assim, foram tantas pessoas que me pediram para continuar, que eu resolvi fazer todas as semanas. E assim eu estou, já fazendo 6 anos que eu estou ininterruptamente nessa live, né, hoje no entendimento que é uma verdadeira missão para a minha vida. Essa live é uma missão da minha vida. E não importa, com sinceridade, quantas pessoas. Natasha, minha filha, seja bem-vinda. Não importa a quantidade de pessoas. Não é que não importa, até importa, porque eu acho que quantas mais pessoas acompanharem a minha live, claro que vai espalhar mais, e tem tanta coisa ruim na internet, nas redes sociais, né? Tanta coisa que fomenta briga, ódio, e uma live como a minha, que fomenta o amor, que estimula o amor, a união, a igualdade entre os povos, entre as pessoas. Então, claro que é nada mais justo que mais pessoas possam ver, possam me acompanhar. Mas independente de qualquer coisa, da quantidade de pessoas, o que é mais importante é tantas pessoas, e eu vou colocar até animais também, através das pessoas, lógico, que já foram atingidas nessa live. Muita gente. E eu mesmo. Muita gente. Porque eu sempre repito uma frase: aonde houver a fé, o impossível jamais existirá. E aqui, na verdade, eu estou fazendo um exercício de fé. É um verdadeiro exercício de fé, né? Onde pessoas se reúnem num mesmo objetivo, que no caso é o amor ao próximo. Legado do maior ser que esse planeta já pôde presenciar, que foi o grande Mestre Jesus, que deixou esse legado tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser seguido: amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. Tão simples e tão difícil. Mas também o que esperar do ser humano que foi capaz de crucificar esse mesmo homem que tinha esse legado, né? O que esperar do ser humano que teve a coragem de crucificar esse homem? Gabriela, seja bem-vinda. Hoje vivemos num mundo de guerra, e nesse momento de tanta guerra, de tanto incitação ao ódio, às desavenças, sejam elas por gênero, sejam elas por política. Regina, seja bem-vinda. Silvia, seja bem-vinda. E o pior, que as pessoas não percebem que na verdade estão sendo manipuladas a isso. Porque só existe uma diferença que é fundamental de um ser humano para outro: é o caráter. Só, mais nada.
mas nada me separa de você, a não ser o caráter, ou de qualquer pessoa. A cor da pele não vai me separar de você. O seu gosto político não vai me separar de você. A sua religião não vai me separar de você. Se você é ateu, não vai me separar de você. Se você tem outro gênero, que não seja o homem ou a mulher, não vai me separar de você. Só uma coisa vai me separar de você: o caráter. Como colocar isso para o ser humano? O que as pessoas estão fazendo é fomentar o ódio. Aí coloca a política, coloca o gênero, coloca religião. E isso absolutamente não nos separam. Esse homem aí, Jesus, ele arrebanhava a todos. O que fazem ele através da religião, dele na religião, é um absurdo, né? Porque na verdade a religião apresenta um Jesus que separa as pessoas que não seguem a tal religião. Religião X. E demoniza as pessoas, todas as outras que não pertencem a essa religião, mas não é isso. Jesus nunca foi isso. Eu sei que é uma utopia, mas esse seria o certo. A união dos povos através de um único, de uma única palavra: caráter. Mau caráter de um lado, bom caráter do outro. Simples assim, só isso. Aí sim separa. E tem que separar mesmo. Eu, como tendo bom caráter, eu não posso ser amigo de uma pessoa que é mau caráter. Absolutamente. Aliás, já me afastei de vários. Nossa Senhora! Dá para escrever sei lá quantas páginas de caderno. De quantas pessoas que eu já me afastei por ser mau caráter. Porque não combina comigo. Assim como não combina com você que está me vendo, com certeza. O restante. Então nós temos que aprender que só existe um legado para a humanidade e para nós seres humanos: o amor. E aí eu entro no tema que eu escolhi: vibrando aqueles que se foram, ou vibrando amor aqueles que se foram, ou vibrando amor aqueles que desencarnaram, né? Ou seja, pessoas que partiram para a pátria espiritual e que nós amamos, vibrando amor. A minha inspiração foi que uma pessoa conhecida, e é conhecida do público, por isso eu não vou dizer o nome, perdeu uma companheira de 30 anos de existência com essa pessoa. Ele é bem conhecido, não é do meio cigano não, enfim, não vou dizer, é uma pessoa bem conhecida. Perdeu a companheira que estava com câncer, 30 anos de convivência. Isso me veio uma reflexão sobre como tratarmos, como nos guiarmos através das perdas. Eu já tive algumas perdas muito importantes, entre elas meu pai, que eu perdi, eu tinha 6 anos de idade, de acidente de automóvel. Fez falta a vida inteira. Perdi no passado minha mãe, meu padrasto. Só que existe desencarnes e desencarnes. Não estou
dando juízo de valor da forma como se desencarna. Mas, na verdade, uma coisa é a dor de quando alguém desencarna de repente. Por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos, de acidente de automóvel. Ele era novo e eu bem novo ainda. Essa pessoa que eu falei, que perdeu a companheira, de repente, num câncer, 30 anos de companheirismo. É diferente, por exemplo, minha mãe no passado, em que Santa Sara e Jesus a conforte, meu padrasto também. A minha mãe já estava de cama, já não estava reconhecendo mais as pessoas, com 90 anos. O meu padrasto com câncer, já com metástase. Então, nós vamos nos preparando, né? É difícil de qualquer maneira, meu irmão Hernani, seja bem-vindo. De qualquer maneira é difícil, que qualquer desencarne é difícil para todos nós. Mas quando vem numa sequência, já que você, né, é uma pessoa já bastante idosa, nós vamos nos preparando pelo normal da vida, que é o desencarne. Mas quando é de forma abrupta, como nós ficamos? E como nós devemos ficar? E aí vai vibrando amor aos desencarnados. E por que eu estou falando isso? O maior erro do ser humano é quando lembra de alguém que amamos e desencarnou com tristeza. Claro, evidente, o início é triste. O início né, o luto é uma coisa muito triste. Por exemplo, essa pessoa, eram novos, né, que desencarnou depois de 30 anos juntos, não é? É complicado, e novos ainda. É complicado quando a pessoa perde alguém por um acidente, ou enfim, de repente, passamos por um luto, é natural, todos nós, mas, passando esse luto, devemos vibrar a essas pessoas que desencarnaram através do amor, não da tristeza. Porque se vibrarmos através da tristeza e de autoflagelação, por que isso acontece? Eu tenho um amigo na música que perdeu a mãe ano passado, acho que foi ano passado, é que o tempo passa tão rápido. Um músico até, já tocou até comigo, perdeu a mãe com 90 anos praticamente. E ele tinha uma ligação muito forte com a mãe. E ele mesmo falou várias vezes, não, eu não quero mais. Chegou a falar que não queria viver e coisas assim, entendeu? Tinha perdido totalmente o amor pela vida. E eu falei com ele exatamente isso que eu estou falando agora, Selma, minha amiga, Elaine. Não, passado esse período de luto, que é natural, nós temos que vibrar amor. Eu até falei com ele, que é um cara que toca um instrumento, um violino fantástico. Eu falei, cara, faz uma música para sua mãe no violino, faz uma homenagem a ela e toca em todos os lugares que você for. Eu tenho uma música que eu fiz pro meu pai. Um dia eu lanço, eu ainda estou ajeitando ela. Eu vou seguir esse conselho que eu dei a esse amigo, esse músico que tocou comigo e toca ainda. Porque é assim que nós devemos vibrar a quem se foi, a quem se encarnou, através do amor e da alegria. Não devemos nos anular. Selma, sim, vamos vibrar positivamente, todos nós, tá? Fica aí, não sai não. Então, nós devemos
vibrar positivamente. Marcinha, seja bem-vinda. Que bom a sua presença. Nós devemos vibrar positivamente a quem desencarnou, com alegria. As lembranças que devemos ter não é a lembrança da morte, do desencarne. Por isso que eu não gosto nem de enterro. Eu não fui ano passado no enterro da minha mãe e nem do meu padrasto. Não fui. Como eu não fui do meu avô, que eu amava, eu não fui. Sabe por que eu não fui? Eu não queria ter aquela imagem. Eu vi meu pai morto, com 6 anos de idade. E eu sei o que eu sofri por causa disso. Cheguei a ter uma síndrome do pânico por causa disso. Mas aí eu aprendi o que eu estou falando agora. Hoje, quando eu lembro do meu pai, mesmo com tanto tempo desencarnado, eu lembro com alegria. Eu lembro em homenagem a ele, mesmo que tenha ficado pouco tempo comigo. Não lembro mais com tristeza e raiva porque ele se foi. E eu não soube o que é um amor de um pai de verdade. Que Deus tenha o meu padrasto, que tinha, lógico, o seu lado bom, claro, todo mundo tem. Mas na verdade, amor de pai eu nunca soube o que é. Aliás, minto. Amor de um pai para mim, como filho. Mas amor de pai para filho, eu sei. Tá aí minha filha. Eu esbanjo. Porque se tem uma coisa que eu amo, e é mais do que um amor, é quase que uma idolatria, são meus 3 filhos. Mas então é exatamente isso, Marcinha. Nós temos que celebrar. Celebrar quem se foi. Porque na verdade essas pessoas desencarnam, mas ficam espiritualmente em nossa volta. Não é à toa que quando as pessoas estão prestes a desencarnar, começam a falar com pessoas que se foram há muito tempo. Agora minha mãe mesmo. Minha mãe já estava falando com meu avô, já estava falando com a mãe dela, minha avó, já estava falando até com umas tias que eu nunca ouvi falar. Minha mãe começava a falar com umas tias minhas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que a minha mãe já estava no processo já para partir, para desencarnar. Meu padrasto foi a mesma coisa. Por que isso? Porque as pessoas, quando estão perto para desencarnar, começam a ver as pessoas que desencarnaram lá atrás. Porque essas pessoas estão ali sim, em espírito. E da mesma forma estão do nosso lado. Portanto, a maior forma de homenagearmos a quem se foi e amamos é vibrando amor e alegria. Você quer deixar a quem se foi feliz espiritualmente? Não se autoflagele. Não fique chorando pelos cantos todos os dias ou se punindo. Não. Isso aí você está fazendo mal a você e ao espírito que desencarnou. Celebre com alegria, com amor. Dona Ju, seja bem-vinda. Elizabeth. É esse. E os animaizinhos também, viu? Eu sou suspeito que eu tenho uma ligação absurda com os animais. Eu não gosto nem dessa palavra animal. São meus filhos de 4 partes. Eu tenho vários. Tenho 6 que moram aqui comigo e mais uns 3 que eu cuido aqui no meu condomínio. Até do vizinho eu cuido.
E eu sei que eu já tive alguns que já desencarnaram. Tive até algumas sensações bem, não digo estranho, porque eu acredito muito numa outra existência fora daqui. Mas já tive algumas convicções, até mesmo com desencarne de um animalzinho. Então é isso. Vibre amor e alegria. Não se abata pela perda. Não se abata pela perda. Muito pelo contrário. Que isso seja uma forma de estimular a sua vida. Que não seja só por você, que seja me homenageando a quem se foi. Não existe maior presente do que a sua felicidade a quem desencarnou. Não existe maior presente. É isso. Por isso, eu proponho hoje, nessa noite, agora, vibrarmos amor a quem desencarnou. Não fique triste, tá? Vamos lembrar os momentos de alegria a quem desencarnou. E vamos enviar a esses seres, minha amiga Solange, que conviveram conosco, e os animaizinhos também, viu? Vibre, se você tem um animalzinho que nem eu já tive, que desencarnou, vibre com eles também. Vamos vibrar amor e alegria. Agora, como sempre, esquecendo, quem puder e quiser pegar um copo d'água, nós vamos vibrar, fazer uma vibração aqui no copo d'água, fluidificarmos e bebermos depois desse que eu chamo de encontro de luz ou meditação, dê o nome que quiserem. Tá bom? Quem puder, quiser pegar, não quiser pegar, ou tá distante, não dá para pegar agora, não tem problema. Isso aí não muda em nada, tá? Deixa eu beber minha aguinha. Feche os olhos. Feche os olhos. A minha imagem agora não tem a mínima importância. Eu queria que todos fechassem os olhos. Tá? É importante. A minha imagem não tem a mínima importância. Só a voz. Preste atenção somente na minha voz. Tá? Feche os olhos. Relaxe seu corpo. Relaxe sua mente. Relaxe sua alma. Um relaxamento profundo. Mais e mais profundo. Trazendo toda a paz, todo o amor, nesse momento de união e de amor ao próximo. Diz o grande Mestre Jesus: aonde estiver mais
mais de uma pessoa no meu nome, eu estarei presente. Portanto, não tenha dúvida que seres de luz, sob o olhar, a bênção e a vibração do grande Mestre Jesus, estarão nesse momento ao nosso lado. Eu vou contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. 2, inspira, prende o ar, solta. 1, inspira, prende o ar, solta. Relaxa seu corpo, relaxa sua mente, relaxa sua alma no relaxamento profundo, mais e mais profundo. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 10 em ordem decrescente. Ao terminarmos essa contagem, todos nós vamos estar numa outra dimensão, uma dimensão de luz, de paz e de amor. 10, mais e mais profundo. 9, mais e mais profundo. 8, mais e mais profundo. 7, mais e mais profundo. 6, mais e mais profundo. 5, mais e mais profundo. 4, mais e mais profundo. 3, mais e mais profundo. 2, mais e mais profundo. 1. Estamos todos nós numa vibração de luz, de paz e amor. Perceba toda essa energia de luz em sua volta. Não tenha receio de nada, de qualquer sensibilidade que você possa sentir, ou se você tiver alguma visão, ou sentir algum aroma, sentir presença de alguém. Não fique com medo. A verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos todos juntos num lindo jardim. Um jardim florido, o céu azul. E estamos ali,
sentindo a vibração do lugar, o canto dos anjos, sentindo toda uma vibração de luz, de amor e paz. Uma grande roda se faz em nossa volta. Anjos, arcanjos, seres de luz estão nessa roda, de mãos dadas. E nós ali, no meio, sentindo toda essa vibração, limpando o nosso corpo físico. Uma luz branca nos envolve, se expandindo pelo nosso cérebro, tirando todo o pensamento de tristeza, de raiva ou de ódio, trazendo para o nosso cérebro o pensamento de amor e paz, de alegria. Essa luz se expande pelo nosso rosto, revigorando a nossa visão, audição, olfato, levando palavras doces à nossa boca, palavras de amor, palavras de fé. Essa luz se expande pelo nosso sistema respiratório, se expande pelo nosso sistema urinário, órgãos genitais, se expande pelo nosso sistema digestivo ou digestório, envolve o nosso sistema cardiovascular, veias, artérias, envolve o nosso coração de amor, envolve o nosso sistema muscular, ósseo, células, envolve todo o nosso corpo físico, mental, espiritual. Nesse momento, essa grande roda se abre e vem pessoas na nossa direção e animaizinhos também. São pessoas que desencarnaram, que estão chegando agora em nossa direção. Mentalize agora essas pessoas. E os animaizinhos também, caso você tenha, e que desencarnou. Mentalize agora essas pessoas que estão pertinho de você, espiritualmente, fazendo contato com você. Na verdade, é um contato que nunca se desfez, que são espíritos que estão ao nosso lado, daqueles que se foram e nós amamos. Eu vou deixar agora vocês, todos nós, um tempo, um bom tempo, para sentirmos essa vibração com cada um que amamos e desencarnou e agora está aqui do nosso lado, e os animaizinhos também. Fiquem com eles, fiquem com essa vibração agora.
Sinta toda essa energia dessas pessoas que nós amamos, que desencarnaram de corpo físico, mas estão encarnados no corpo astral, estão agora do nosso lado. Sinto essa energia. Agora. Uma grande corrente de luz se faz agora ao lado dessas pessoas que amamos e desencarnaram, e em nossa volta, anjos, arcanjos, seres de luz, sob o olhar e a bênção do grande Mestre Jesus. Vamos enviar energias de luz a quem está passando um momento difícil, de alguma doença, ou algo que tenha acontecido. Vamos vibrar por essas pessoas, para que elas se restabeleçam rápido, que a energia de cura esteja agora no lar dessas pessoas, que possam alcançar aquilo que elas precisam, um tratamento, ou porque não da própria cura. Vibrações de luz nesse momento estão no seu lar, em sua volta, envolvendo o que você está precisando nesse momento. Seja alguma coisa clínica, fisiológica, o que for, mental. A espiritualidade e os seres de luz sabem exatamente o que você está necessitando nesse momento. E está mandando a vibração, aquilo que você precisa. E ao lado desses seres que nós amamos, que desencarnaram, pessoas que se foram, estão aqui ao nosso lado, nos abençoando. Vamos sorrir e aceitarmos essa vibração de luz. Sinta essa energia, sinta essa vibração. Sinta essa energia. Sinta essa vibração. Sinta essa energia. Sinta essa vibração. Eu vou contar até 3. Quando disser o número 3, nós vamos abrir os olhos, nos sentindo muito melhor do que antes.
2, 3. Abra os olhos. Abra os olhos. Jaci, Micael, meu primo, Hanna, Cida, que bacana. Se tem mais alguém aqui, perdão se eu não falei algum nome, Elaine. Bom, quem tiver, a música até parou. Acho que a vibração foi tão forte que parou a música. Deixa sem música mesmo. Não desligou não, parou. Bom, quem tiver com um copo d'água, pega o copo. Se não tiver, põe aqui no chakra cardíaco. Mentalize aquilo que você precisa, tá? Seja o que for. Se você tiver com algum problema, mas mentalize a solução. Se você está com alguma dor, mentalize você sem dor. Se você está com algum machucado em algum lugar do seu corpo, mentalize você sem o machucado. Enfim, o que for. Tá? Mentalize você vibrando, realizando aquilo que você quer. Pai Nosso. Outra coisa. Eu e meus filhos de 4 patas, né? Se você tiver um filho de 4 patas, um animalzinho na sua casa, deixa água para eles, tá? Põe no potinho deles, por favor. Eu espalho um monte de potinho aqui em casa. E para os lá de fora também. Ó. Isso aqui, ó, eu ponho para os meus afilhados. É água filtrada. Aí eu ponho aqui, quando acaba aqui eu ponho, aí completo com água e boto no potinho deles. E os dos meus eu ponho direto no copo. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Amém. O restante é para meus filhos de 4 patas. Está aqui. É isso. Que a gente possa, nesse momento tão complicado da humanidade, tantas guerras, vibrar amor. Não deixem de vibrar amor. Não só os desencarnados, lógico, os que estão ao nosso lado. Que é isso que a humanidade está precisando. Amor. Porque guerra já tem muita já. Parece que é pouco, mas não é não. Porque o amor vence a guerra. Então, quando o amor é predominante ao ódio e à raiva, ele vence.
E nós ainda somos maioria que vibramos amor. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanto a luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ieda, minha amiga, a semente do amor que existe dentro de mim, reconhece a semente do amor que existe dentro de você. Até a próxima segunda-feira. Gratidão.